Tribunal Superior Eleitoral divulga o montante do fundo eleitoral destinado aos partidos para as eleições de 2022. São quase 5 bilhões que representam a maior soma de recursos já destinados ao fundo desde a criação. Entre os recursos distribuídos estão União Brasil com 782 milhões, Partido dos Trabalhadores 503 milhões, Movimento Democrático Brasileiro 363 milhões, Partido Social Democrático com 349 milhões e Progressistas com 344 milhões. Juntas, essas 5 legendas respondem por 47,24% dos recursos distribuídos. E o especialista explica como o Tribunal Superior Eleitoral faz a divisão desse montante entre os partidos. O Tribunal Superior Eleitoral ele apenas acompanha, ou pelo menos cumpre, o que a própria legislação eleitoral, lá no artigo 16C da Lei das Eleições, determina, né, de que esse percentual tem que ser repassado aos partidos que tenham a maior representação como deputados federais, tem uma maior representação como senador, e lá na própria lei tem todos os requisitos para poder fazer a divisão. O advogado explica ainda alguns dos critérios para a divisão do montante entre os partidos. Primeiro, é feito pela lei e não pela Justiça Eleitoral. Segundo, se leva em conta a eleição de deputado federal. Então, os partidos políticos acabam tendo muito mais interesse em eleger deputados federais do que propriamente governadores, do que deputados estaduais ou até senadores. Ainda de acordo com o especialista, o que os partidos gastarem terão que prestar contas, sob pena de devolução pelos diretores nacionais e regionais de cada partido, e ressalta quando os valores ficarão disponíveis. Feito a resolução, apresentada a resolução pela direção nacional, apoiada pela sua grande maioria dos diretores nacionais de cada partido, aí sim, apresentado à Justiça Eleitoral, ao TSE, pela direção nacional, aí sim os partidos poderão ter acesso aos valores conforme a divisão publicada pela portaria. Pois é, o Instituto do Fundo Eleitoral é algo que não teve, evidentemente, já se imaginava isso, a simpatia da população brasileira. É claro que os políticos que utilizarem o fundo terão que comprovar, partidos e candidatos, comprovar o seu uso, a sua utilização, do que gastaram, como gastaram, por que gastaram, enfim. Mas se sabe que há 1000 fórmulas e formas de se ludibriar a lei eleitoral e, enfim, e tem gente, inclusive, que entra para a eleição para apenas usar o fundo eleitoral, não vai para disputar a eleição, não vai para ganhar a eleição. A coisa já começa por aí. Então é algo que precisa ser muito bem fiscalizado, muito bem auditado, para que esse recurso, que, como eu disse, já tem a antipatia da população brasileira, pelo menos seja utilizado com parcimônia, com honestidade, com acerto. Enfim, é uma coisa nova ainda para nós aqui. Se questionou muito os apoios que existiam antigamente, os financiamentos de campanha que existiam antigamente, que na verdade continuam existindo ainda, mas que acabaram tendo também a crítica da sociedade brasileira, e para se resolver isso, se fez com que o próprio Estado, ou seja, nós, tivéssemos que financiar isso. Eu falo nós porque
Isso é através dos impostos que nós pagamos e que são usados, parte desses impostos, para financiar as campanhas políticas. Eu ainda tenho minhas dúvidas, se é que tenho realmente minhas dúvidas, de que foi um acerto fazer com que o Estado financiasse as campanhas políticas. Tem gente que se lança candidato, que ganha eleição, mas que não vale um tostão.